Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, Senhor, sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Quando a dúvida vem, eu creio. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Quando o medo bate a porta, eu creio. Sim, eu creio em ti. Você pode aplaudir e glorifique ao Deus poderoso neste lugar. Aleluia. Exalte ao Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos nessa casa. Você pode se assentar no seu lugar, querido. Não perca, não se desligue desse céu, não se desligue dessa atmosfera. Mas é tremendo o que Deus vai fazer neste lugar. É tremendo o que Deus tem feito neste lugar. E de fato o nosso coração, toda vez que nós viemos a esta casa, é com expectativa para algo novo e para algo diferente da parte de Deus. Igreja, é tempo de nós sairmos da neutralidade. Não dá para sermos neutros, não dá para ficarmos nessa neutralidade. E se de fato nós saímos da nossa casa, se de fato nós tomamos banho, vestimos uma roupa legal, passamos um bom perfume, se nós estamos aqui, nós precisamos estar intencionados diante do Senhor. E eu quero desafiar você nessa noite a de fato estar diante do Senhor de propósito e de verdade. Deus tem ministrado algo ao meu espírito a respeito de Pedro. E eu estou começando a achar que eu gosto mais de Pedro do que de Moisés. Certa vez, um sábio contando uma história, ele dizia que havia um lado chamado céu e um lado chamado inferno. E as pessoas, elas estavam em cima de um muro. E era interessante que esse sábio dizia que do lado do céu, as pessoas ficavam, vem para cá, pula, aqui é legal, vem para cá, não fica aí não. E as pessoas em cima do muro, olhando para aquilo, né? Até que chega um determinado momento, as pessoas se perguntam ali, né? Por que o lado de lá, por que pro lado do céu todo mundo fica chamando a gente, fica instigando a gente a ir para lá, e o lado daqui, ninguém chama a gente. Aí o diabo vai e responde assim para ele: lá de cá ninguém te chama porque o muro é meu. Eu não sei se você entendeu, mas ser neutro no mundo espiritual é perigoso. Então escolha hoje um lado. Para que lado que você quer hoje? Para que lado você quer pular hoje? E pule de verdade. Pule de verdade. Querido, eu fui mais uma vez desafiado. Ai, Jesus. Fale para quem está ao seu lado assim: nunca diga que você não gosta de uma coisa. Porque Deus vai te usar naquilo que você não gosta. Amém? Sabe, querido, eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. Eu espero que seja breve, porque eu ainda não terminei ela, né? É a respeito de Pedro. E é interessante que Jesus faz um convite para Pedro. Jesus chega até Pedro e o primeiro convite que ele faz
a Pedro é: Pedro, se você me seguir, eu vou fazer de você pescador de homens. Só que chega determinado momento da história de Pedro, quando a gente vê, Pedro ele já tinha aceitado esse convite, Pedro já tinha visto Jesus fazer milagres, Pedro já tinha andado sobre as águas, Pedro já tinha sido experimentado. Repita comigo: experimentado. Experimentado. Guarde isso. Pedro ele já tinha sido já tinha tido as suas experiências com Jesus, mas chega um determinado momento quando Jesus morre, Pedro ele volta a pescar. Pedro ele volta a fazer aquilo que um dia Jesus, no encontro com Jesus, Jesus chama ele. Então Pedro ele volta a pescar. E Jesus se aproxima, diz a palavra, da onde eles estavam, da onde os discípulos estavam pescando. E Jesus pergunta assim para ele: vocês têm o que comer? E eles respondem: não. Aí Jesus diz: ok, então lança a rede para o lado direito. E para resumir a história, eu acredito que você já sabe, aconteceu ali um milagre da pesca maravilhosa. E é legal que até João fala: Pedro, eu acho que é Jesus. Então Pedro veste a roupa, sai correndo em direção ao mestre que está na praia. E quando Pedro chega lá na praia, tudo aquilo que eles lutaram a noite inteira para conseguir, Pedro se depara com Jesus, com fogo aceso, com peixe sobre a brasa e com pão. Tudo aquilo que eles estavam demorando toda uma noite para receber diante do Senhor, quando eles se deparam com Jesus, está tudo pronto. E aqui, algo que nós precisamos entender hoje: ou nós vamos nos mover por uma visão, ou nós vamos nos mover por uma necessidade. No momento de necessidade de Pedro, quando ele vê que Jesus não está mais entre eles, Pedro volta a fazer aquilo que Jesus já tinha tirado ele dali. Eu acho interessante que é algo que nós precisamos entender hoje, que muitas das vezes nós nos encontramos exatamente assim, diante de uma visão que o Senhor dá para nós, diante de uma visão que Deus mostra para nós. Entenda algo, querido: toda visão que Deus traz para nós, nós não temos condições nenhumas de executar aquilo. Eu não sei porque muitas das vezes a gente entra em crise, sendo que tudo aquilo que Deus traz para nós como visão, algo que Deus fala ao seu respeito, algo que Deus professa sobre você, algo que Deus diz que vai fazer sobre a sua vida, quando você olha o cenário, quando você olha a sua realidade, sem dúvida, nós não temos possibilidade nenhuma de que aquilo aconteça. Mas a visão, o Senhor deu. Aí, diante de uma necessidade, Pedro volta a pescar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre visão. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que todas as vezes que você recebe uma visão, você não está preparado para ela. Você não pode você pode repetir isso comigo. Todas as vezes que eu recebo uma visão, eu não tenho condições de executar. Isso é uma verdade. Todas as vezes que Deus ministra uma visão sobre as nossas vidas, nós não temos condições de executar. Todas as vezes que Deus compartilha uma visão com um homem, significa que o homem não está preparado para isso. E é por isso que se chama visão e não milagre. Porque o milagre se trata de algo rápido, de algo agora, de algo instantâneo. E visão é algo do qual o Senhor nos chama para viver com Ele, construindo dia após dia. Um milagre o Senhor faz instantaneamente. Uau, aconteceu um milagre. Mas a visão, Jesus nos chama para cada dia, para cada momento, para cada instante, construir com Ele, construir nele essa visão. Por isso que muitas das pessoas, elas são atraídas pelos milagres e não por uma visão. Por isso que a multidão que seguia Jesus, ela era atraída pelos milagres. Acabavam os milagres, o que a multidão fazia? Tchau, Jesus, estou indo embora. Porque eles não tinham cumplicidade com a visão. Eles não tinham verdade naquela visão. E hoje, querido, qual é a nossa cumplicidade diante do Senhor? É com a visão ou é com o milagre? Não estou dizendo que viver milagre não seja bom. De fato, alguns de nós neste lugar até precisam hoje de um milagre. Não é verdade?
mas todas as vezes que Deus compartilha algo com o homem, Ele não está preparado para isso. Sabe, quando a gente percebe que uma geração ela é superficial, ou se uma geração ela é experiente em Deus, é que uma geração superficial vive em busca de milagre. Porque ele quer que Deus faça para ele aquilo que ele não precisa fazer. Uma geração superficial está sempre esperando que Deus faça algo imediatamente. Uma geração superficial, ela anseia para que Deus faça algo para ela rápido. Para que Jesus se manifeste na vida dela de forma instantânea. Querida, eu não sei se você está vivendo do mesmo mundo que eu, mas isso é muito verdade. As pessoas, elas querem comida rápida. E eu estava dizendo ontem na célula que, às vezes, nós não temos paciência de esperar um lanche, um pedido de um lanche. A gente pergunta assim, quanto tempo vai demorar? Aí a resposta vem, 40 minutos. Ah, não. Não, 40 minutos é muito tempo. É por isso que uma geração é superficial, não consegue se manter firme. Ela não é constante. Porque se o milagre não vem na semana seguinte da conversão dele, ele acha que Jesus não é tão Jesus assim. Ele acha que Jesus não é tão poderoso assim. Uma visão, querido, não depende de um tempo. A visão depende de um processo. A visão não depende, e eu achava que toda visão dependia disso. Mas toda visão depende de um processo, não depende de um tempo. Não depende de um tempo para que ela se cumpra. E a gente fala muito sobre promessas e sobre processo. Você perceber, a Bíblia, ela é repleta de promessas e de processos. A nossa vida, a vida cristã, é pautada por promessas e processos. Deus fala que vai fazer, tem o processo, o tempo, Ele faz, aí Deus fala de novo que vai fazer, Ele ministra a promessa, tem o processo, a gente se espera no processo e acontece. A nossa vida, a vida cristã, ela é pautada nisso. Se você tem uma vida cheia de promessas, mas não aceita o processo, você vai ser um cristão frustrado. Se nós temos uma vida repleta de promessas, eu tenho certeza que você tem inúmeras promessas aí. Tem promessas até que você já se esqueceu. Eu não sei se você é daquele que anota, né? Mas ultimamente eu tenho anotado, porque eu já esqueci de tanta coisa. E as últimas coisas que Deus tem falado ao meu respeito, né, eu tenho anotado. Para que eu não venha me esquecer. Porque se Deus ministra uma promessa sobre mim, e eu entendo que existe um processo para que aquilo aconteça, se eu não sei que promessa é essa, como é que eu vou ser experimentado no processo? Você está comigo aqui? Se Deus derrama uma promessa sobre você, se Deus diz algo a seu respeito, você não guarda aquilo, como é que você vai ser provado no processo? Para que aquilo seja uma verdade. Como é que nós vamos ser provados se nós não guardamos? Então, se você é alguém que tem uma vida cheia de promessas, mas você não aceita processo, você vai ser alguém frustrado diante de Deus. Porque Deus continua te prometendo, Deus continua trazendo situações sobre você, mas o processo é o que você rejeita. O processo é o que você não quer. Então, eu quero falar sobre visão, e a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que, todas as vezes que a gente recebe uma visão de Deus, a gente não está preparado. Você precisa sair daqui hoje com esse pensamento. E é interessante porque o milagre, ele aponta sempre para um mover direto da parte de Deus, mas a visão exige de nós uma construção. O milagre, ele vai vir da parte de Deus, a manifestação vem da parte de Deus, mas a visão exige um esforço da nossa parte, exige uma entrega da nossa parte, exige um custo da nossa parte. Você está comigo aqui? Processo, tudo que você precisa, milagre é tudo que você precisa é clamar, como aquela mulher que sofria há mais de 12 anos, e ela saiu determinada da casa dela aquele dia. Eu vou com intensidade. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Milagre é instantâneo, mas a visão é construída. É relacionamento. Você está comigo aqui? A visão é relacionamento. A visão precisa de relacionamento.
A visão diz respeito a algo que está ligado ao futuro. E ela diz respeito sempre a algo que está fora do nosso alcance. É por isso que Deus te compartilha. Porque a visão se cumpre não na força do teu braço, mas na força do braço dele. E quando Deus traz algo para nós, né? Eu tenho certeza que você já teve experiências assim. Deus fala algo e você olha assim, meu Deus. Deus fala que vai te dar um carro. Aí você fala, você não tem nem habilitação. Visão. Deus falou que vai me dar um carro. Eu não tenho habilitação. O que a visão faz? O que eu preciso fazer? Ser habilitado. Você está comigo aqui? A visão é isso. A visão é isso. A visão faz isso com a gente. Se você receber uma visão de Deus, mas você não conclui o processo, você tem apenas uma visão. Sabe, a nossa geração, ela não vai ser afetada pela quantidade de visionários. O mundo lá fora não vai ser afetado por uma quantidade de pessoas que se dizem cristãs e receberam inúmeras promessas. A sociedade vai ser afetada por pessoas que entenderam a visão e que vivem com propósito diante do Senhor, aceitando o processo. Por isso, convite, processo e propósito. E Deus tem falado comigo a respeito de Pedro. E tem uma série, eu não vou saber ler o nome dela em inglês, porque eu não sou americano. Mas eu acredito que alguns jovens aqui, né, que são mais das séries do que eu, se chama Freemans. E a base dessa história é de que a sua vida não é uma foto. A base dessa série é isso. A vida do ser humano não é uma foto, a vida do ser humano é um vídeo. E é tão legal que, um vídeo não, é um filme. Aquilo que você está vivendo em um dia, não define a sua vida. Aquilo que você está vivendo em uma estação, não define a tua história. Então você sabe o que é ter uma visão. Dentro desse contexto da série, a visão é como se fosse uma antecipação de um filme. A visão é como se fosse um trailer de um filme. O problema é que muitas das vezes as pessoas ficam só no trailer. Quem aqui tem streamers? Quem assina? Já perceberam que a Amazon é craque em fazer isso, né? Você abre o filme lá, você tem que pagar o filme, né? Porque o seu pacote não comporta tal. Esse dia eu estava lá em casa, daí a Yandara abriu lá, ela falou assim, nossa, mas esses filmes tudo tem que pagar. Aí eu lembrei disso quando eu estava escrevendo isso. Cara, tem crente que vive a sua vida no trailer. E o que é o trailer? É uma fase, é uma parte de um filme. Eu acho legal que quando um pastor contando de uma experiência de uma criança, e ele dizendo assim que quando foi lançado o filme Poderoso Chefinho, eu achei tão engraçado ele falando assim que a filha dele queria de todo jeito assistir o filme, mas ele dizendo assim que ele só comprava o filme até $4. Aí ele diz assim que a filha dele dizia assim, pai, eu quero assistir o Poderoso Chefinho. Aí ia para frente da televisão, ele colocava o trailer, e a criança assistia o trailer. Aí pai de novo. A criança festejava com aquele trailer. Mas qual que é a revelação por detrás disso? Toda a memória infantil era satisfeita por um trailer. Mas aquela criança não sabia que tinha todo um filme completo. Você está comigo aqui? Muitas das vezes nós estamos assim. Nós estamos diante de um trailer, mas nós não entendemos que o que Deus tem para nós é todo um filme. E nós estamos satisfeitos só com o trailer. Só com o trailer. Aí acabou o trailer, repete. A gente vive a mesma, naquele limbo, né? Não sai daquilo ali. Só que eu acho interessante também que, para a gente assistir o filme inteiro, a gente precisa do quê? Pagar. Precisa do quê? De um preço. Muitas das pessoas, elas ficam no trailer, outras pessoas não querem pagar o preço do filme. Você está comigo aqui? Faz sentido para você? Cara, muitas das vezes nós já experimentamos o trailer, mas Deus quer que a gente viva o filme. Mas nós só vamos viver o filme quando nós pagarmos o preço.
Quando nós pagamos o preço. Quando nós depositamos ali. E é legal que o primeiro valor já foi pago na cruz do Calvário. Jesus morreu no nosso lugar. E Ele deu acesso para a gente. Mas você precisa entender que para sair do trailer, você precisa pagar. Você precisa começar a viver o que Deus prometeu. Depende de um posicionamento. Isso se chama processo. O posicionamento que eu tenho diante daquele trailer, eu vou pagar. Eu vou investir para poder assistir o filme inteiro. Isso se chama processo. Isso é o que Deus tem para nós. Meu irmão, sempre que você receber uma visão de Deus, entenda algo. É hora de começar a se mover. Foi aquilo que eu falei da habilitação do carro. Sempre que nós recebemos uma visão do Senhor, nós precisamos começar a dar passos que condiz com aquela visão. Deus diz para o jovem que vai fazer dele uma grande nação. Vai dar um casamento para ele. Aí ele não toma banho, ele não se perfuma. Eu não fiz a minha barba porque eu já casei. Brincadeira. Mas hoje eu fui constrangido, né? Mas, fecha aspas. Você está comigo aqui, jovem? Jovem? Quantos jovens querem casar aqui? Oh, glória. Então começa a dar passos em direção a isso. O jovem quer casar, mas não tem compromisso. A Bíblia diz assim, que o solteiro ele cuida do quê? Hein, jovem? Cuida do quê? Ainda bem que você veio para o culto hoje, senão... O jovem ele cuida das coisas do Senhor. Deus vai cuidar de você quando você está cuidando das coisas dele. Querido, eu encontrei a minha aqui. Fazendo aqui, estando aqui. E eu confesso para você que em momentos, nunca imaginei que seria ela. Nunca imaginei, nunca. Mas estávamos envolvidos. E o propósito de servir Jesus sempre nos consumiu. Então, não adianta isso aqui. Eu já falei isso em outra vez que eu preguei aqui. Está aqui dentro. Está dentro do reino. Tudo que você precisa é se comportar como alguém que de fato quer casar. Ter responsabilidade. Gente, eu disse ontem, né, para um amigo, gente, falando de responsabilidade, você não sabe o que é responsabilidade. Casa para você ver. Ainda bem que eu fui catequizado por alguém que me pegou outro dia e falou, olha aqui, você já sabe quem que é, né? Olha aqui. Porque havia alguns temores, alguns medos aqui dentro. Lembra? Chega. Precisa acabar hoje. Porque a próxima fase, você precisa entrar com força e de verdade. Então, o primeiro valor já foi dado para nós. Então, meu irmão, sempre que você recebe uma visão de Deus, entenda que algo você precisa fazer. Sabe, todos os heróis da fé, eles não foram marcados por coisas que eles quase viveram. Todos os heróis da fé não foram marcados por isso, por situações que eles quase viveram. A nossa Bíblia não está cercada de pessoas que nos inspiram em história que eles quase escreveram. Bem da verdade, nem está lá a história dos que não conseguiram, dos que não foram, dos que não alcançaram, dos que tiveram uma visão com Jesus, ou dos que tiveram uma visão em Deus e não cumpriram. Eu lembro de Sansão. Sansão morreu fraco, careca e palhaço, porque não soube estar na visão de Deus. Alguém que tinha uma visão linda diante do Senhor. Pode perguntar para as crianças lá embaixo, quem aqui quer ser Sansão? No primeiro momento até quer, mas quando assiste o final da história de Sansão, tio, eu não quero não. Tem um cara que diz assim, eu não lembro agora, acho que foi um professor que disse, todo mundo serve para alguma coisa. Você concorda com isso? Quantos aqui concordam que todo mundo serve para alguma coisa? Mesmo que seja para um mau exemplo. O contexto que ele me disse isso era exatamente isso. Todo mundo serve para alguma coisa, mesmo que seja para um mau exemplo.
Só que a Bíblia não é cercada desses. A Bíblia é cercada de homens e mulheres que aceitaram a visão, cumpriram o processo e entenderam o propósito. É interessante porque a gente lê a história de pessoas que receberam uma visão de Deus e que não estão aqui hoje. Tenho certeza que você conhece alguém que começou com você. Gente, hoje eu... Meu Deus, quantas pessoas estiveram comigo, quantas pessoas eu ouvi promessas a respeito delas, e elas não estão mais aqui hoje, porque elas não entenderam o processo, elas não quiseram entender o processo, elas não quiseram passar pelo processo. É muito legal, gente, é muito legal. É muito legal viver o que eu estou vivendo hoje. Mas só Deus sabe. As renúncias, os saculejos que Deus dá na gente, as pessoas não querem. E hoje eu entendo que tem muito processo para a gente viver. Então muitos não estão aqui mais hoje. Por quê? Porque não quiseram, não se identificaram com o processo. Pedro não só é parecido com a gente, mas Pedro representa a gente. Pedro não, hoje eu entendi que Pedro não é só parecido comigo, mas Pedro me representa. Pedro fala muito sobre mim. Pedro talvez seja o personagem mais contraditório da Bíblia. Pedro talvez seja o cara mais contraditório da palavra. Porque se você perceber, em um momento Pedro está dizendo para Jesus que jamais abandonaria Jesus. No outro momento, ele está dizendo para a multidão que nem conhece Jesus. No momento, Pedro está falando para Jesus: olha, eu não aceito que o Senhor lave os meus pés. Onde já se viu? Aí Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro diz assim: então lave não só os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça. Porque eu quero ter parte contigo. No outro momento, Pedro está dizendo: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus foi, então me crucifique de cabeça para baixo. Olha que lindo. Mas em outro momento, Pedro está negando Jesus. Se possível, foi um morro com o Senhor. Mas Pedro está, em outro momento, acompanhando Jesus de longe. Gente, faz sentido para você? Esse cara é muito contraditório. E de fato, ele representa muito a gente. Porque a gente também é assim. Em momentos nós fazemos juras de amor pelo Senhor, mas diante de um pecado a gente não renuncia, a gente não diz não, a gente se entrega, a gente se lança. Igual eu falei que a gente não só pisa, mas pisa e arrasta. Então a gente é muito contraditório. Jesus, eu vou te seguir. Mas quando Jesus está apertando para Jesus lá, eu digo, não, nem conheço. E é tão engraçado que a palavra diz assim: a tua fala te denuncia. Não. Você está comigo aqui? A sua fala, a sua roupagem, o seu comportamento denuncia que você é de Jesus. E muitas das vezes você diz, não, eu não sou. Porque o meio que te cerca te sufoca. Então Pedro é um cara muito contraditório. Sabe, Pedro, ele era intenso. Ia de um extremo ao outro. E é por isso que Pedro representa muito, muito bem eu. Pedro era contraditório demais. E tem algo que chama atenção na história de Pedro. É que Jesus continuava amando Pedro e investindo em Pedro. Mesmo sabendo que Pedro era um vacilão. Mesmo sabendo que Pedro era tão contraditório. Sabe? Existe algo que vai marcar a nossa história
E não tem a ver com quão constante nós somos, ou com quão apaixonado nós somos por Jesus. Mas tem a ver com quão disponível a gente está para ser transformado no Senhor. Pedro, ele era inconstante, mas apaixonado, intenso, mas não era inconstante. Essas características marcaram a história de Pedro, mas o que mudou a história dele não foi as características dele, mas foi o quanto ele continuou acreditando que poderia dar certo. O que vai afetar a sua história não são as suas características. O que vai afetar a minha história não são as minhas características, mas o quanto de Jesus eu carrego na minha história. O que vai afetar o meu destino não é o meu dom, não é o meu talento, não é as minhas características, não é a minha cor de pele, não é os meus olhos. O que vai afetar o meu destino é o quanto eu acredito no que Ele pode fazer. O quanto dele eu carrego em mim. E o convite de Jesus para Pedro me chama a atenção, porque tem 3 chaves aqui que eu quero compartilhar com você. Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, versículo 18. Você está aí? Amém. Mateus capítulo 4. Diz assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores. Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescarem gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Aqui tem 3 chaves incríveis. Existem 3 ações de Jesus aqui nesses versículos que mexem muito comigo. E a primeira é: Jesus disse, siga-me. Repete comigo: Jesus disse, siga-me. Convite. Isso aí. Depois Jesus disse, eu farei. Repete comigo: eu farei. Processo. E depois Jesus diz, pescadores de homens. Propósito. 3 coisas que Jesus nos ensina nesses versículos: siga-me, convite; eu farei, propósito; pescadores de homem, melhor, eu farei, processo; pescadores de homens, propósito. Sabe, o propósito, ele está no final da nossa história. E é por isso que antes de você viver o propósito, você precisa aceitar o convite. Antes da gente viver o propósito, nós temos que entender algo básico na nossa caminhada, que é aceitar o convite. Agora, entre o convite e o propósito, existe algo onde muita gente fica pelo caminho, que é o processo. Sabe, querido, eu quero falar sobre essas 3 coisas hoje. Eu quero falar sobre o convite de Jesus para nós, o processo que a gente enfrenta na caminhada e sobre o propósito. O convite, todos nós, acredito eu, neste lugar, que nós aceitamos esse convite, já aceitamos o convite de Jesus que diz respeito à mudança de natureza e não a uma mudança de estilo. Jesus, ele não está interessado no que você fale diferente. Jesus, ele não está interessado no seu se vestir diferente, embora alguma das vezes o se vestir diferente vai agradar muito a ele. Mas Jesus não está interessado naquilo, da forma com que você fala, na forma com que você se veste. Jesus, ele não está interessado nisso. Agora, ele está preocupado como é que você vive um relacionamento com ele. Jesus não está preocupado com a nossa fala. Porque o mudar da nossa fala é resultado de um relacionamento. O mudar das nossas vestes é resultado de um relacionamento. Como eu disse para você, embora muitas das vezes
Isso importa, mas é fruto de um relacionamento com Jesus. Não é a primeira coisa que Jesus joga na gente. A primeira coisa que Jesus joga no convite é relacionamento. Relacionamento. Ele não está preocupado com o que você fala. Não está preocupado com o que você veste. Ele está preocupado em como você está se relacionando com Ele. E a primeira coisa básica no convite que Jesus faz, o convite é para que a gente possa mudar de natureza. Deus te aceita, querido, da forma que você é. Mas Ele te ama tanto que Ele não permite, Ele não deixa que você fique da mesma maneira que você está. E é aqui que muitas das vezes as pessoas se perdem, confundindo graça e torna isso em desgraça. Porque acha que Deus aceita a gente do jeito que a gente é. Não, Jesus me aceita do jeitinho que eu sou. Ah, gente, vai ler a Bíblia. A primeiro instante Ele até aceita. Mas se você ficar do mesmo jeito que você... Não é assim que a banda toca, não. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos constrange. Sabe, o Espírito Santo, ele é o espelho. Ele é o nosso espelho. Então ele começa a apontar, ele começa a falar. Mas isso é fruto do quê? De um relacionamento. E muitas das pessoas confundem a graça e acaba se tornando desgraça, achando que Deus aceita você do jeito que você é. A gente não pode permanecer do mesmo jeito que a gente um dia encontrou Jesus. Isso é pensamento de multidão. Jesus não está convidando simplesmente para ouvir Ele falar. Jesus está nos convidando para viver uma experiência com a gente. Ele está dizendo, olha, não quero uma geração de seguidores, eu quero uma geração de filhos. Imagina se Jesus tivesse um Instagram hoje. Nossa, ia bombar. Mas Jesus não está preocupado com o Instagram. Jesus está preocupado com mudança interior. Jesus não queria que as pessoas simplesmente o seguissem para ouvir Ele. Jesus queria ter relacionamento com eles. Jesus queria gerar filiação neles, porque o filho, ele carrega o DNA do seu pai, o filho carrega a essência do seu pai, os filhos têm os mesmos trejeitos do pai. Isso tem a ver com o convite que a gente recebe dele. Sabe quando Jesus convida Pedro, ele tinha acabado de experimentar a maior pesca da história da vida dele. Quando Jesus chama Pedro, Pedro ele tinha experimentado a maior pesca na empresa dele. Pedro nunca tinha experimentado aquilo que ele viveu com Jesus naquele dia. Só que acontece, muitas das vezes as pessoas acham que Jesus entra na nossa vida para fazer prosperar o meu negócio, para fazer prosperar a minha empresa. E muitos, e aí eu falo que o problema não está em quem ouve, mas o problema está em quem fala, porque vendem um evangelho, né, de flores, que não é. Então Jesus, ele não vem para a nossa vida simplesmente para fazer prosperar. Ele não foi na vida de Pedro para fazer a empresa de Pedro ser a melhor da Galileia. Isso, querido, é resultado de um processo. Isso é coisa para outra pregação, para outro dia. Mas quando nós olhamos para cá, cara, eu fiquei assim, Deus é muito poderoso. Muitas das pessoas acham que Jesus é trampolim para subir na vida, para ficar famoso, e não é. Jesus nos chama para viver, o convite de Jesus para nós é de relacionamento, é de gastar tempo. Cantar a canção, é muito fácil. Eu esqueci a canção. Gastar a minha vida. Como é que a gente, a música do teatro? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, com amor e alegria. Cantar isso é muito fácil. Mas aí quando a gente é experimentado no processo, diante disso, a gente, calma Jesus, eu achei que o Senhor ia me elevar.
Lucas, capítulo 5, versículo 8. Abre aí comigo. Eu ainda tenho alguns minutos. Lucas, capítulo 5. Cadê o Lucas? Cara, isso é muito poderoso. Gente, vocês estão comigo aqui? Não tá. Vocês estão comigo aqui? Olha que poderoso. Lucas capítulo 5, versículo 8. Uau. Olha só. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse: não tenham medo, de agora em diante você vai pescar gente. Está comigo aqui? Versículo 11. Então eles arrastaram os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram Jesus. Querido, eles arrastaram os barcos para a praia. No dia em que a pesca mais poderosa na empresa deles aconteceram. Diante do convite de Jesus, deixaram tudo e seguiram Jesus. E como eu já disse para você, o evangelho não é sobre Jesus nos promover. Não é sobre o que muitas pessoas às vezes dizem, acreditar num Jesus, que é alguém que vai ajudar a sua empresa, o seu negócio crescer. O convite dele talvez seja para nós hoje, fechar a empresa. Assim como foi para Pedro. Ele não disse, né, com essas palavras, mas quando Jesus convida eles para seguir, foi exatamente isso que Jesus quis dizer para ele: fecha esse negócio, vem comigo. Talvez hoje o convite de Deus para nós seja exatamente isso: fecha a sua empresa. Quando eu estou falando empresa, querido, é sentido figurado, mas existem outras coisas em nós que precisam ser fechadas, diante desse convite. Então, fecha a sua empresa. Porque Jesus entrou na nossa história, não foi só para nos fazer prósperos. Jesus entrou na nossa história para fazer muita coisa. Muita coisa. Então a palavra diz que eles arrastaram os barcos até a praia e deixaram ali, tudo para trás, seguiram Jesus. Sabe, eu quero compartilhar algo com você que... a respeito do convite de Jesus, em alguns momentos, é que Ele vai exigir de nós mudar completamente a nossa rota. Foi o que Ele propôs para esses rapazes. E eu não sei se você já chegou nesse momento com Jesus, de Jesus exigir que você mude a sua rota completamente. Mude o seu caminho completamente. E querido, e é aqui que muita gente está se frustrando, porque o evangelho para muitos tem sido apresentado como flores. E não é. Não é. Primeira coisa que eu acho interessante na vida de Pedro é que ele deixa tudo para trás. Ele entende que aceitar o convite significa, em alguns momentos, mudar a rota. E ele realmente muda. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o processo. Porque é nele, como eu já disse para você, que muitas pessoas se perdem. Uma vez, Martin Luther King disse assim, algo muito interessante. Ele falou: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser ainda, eu também não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus que eu não sou mais quem eu era. Nós precisamos nos aproximar mais de Jesus e entender o que Ele quer que nós façamos. Conforme nós vamos caminhando com Jesus, esse distanciamento de quem nós era,
começa a se aproximar de quem Ele quer que nós sejamos. Você está comigo aqui? Conforme nós vamos andando com Jesus, a forma com que eu um dia fui apresentado a Ele, ou Ele se apresentou a mim, a forma com que eu vou me relacionando com Ele, eu vou me distanciando mais de quem eu era e me aproximando mais de quem Ele quer que eu seja. Essa é a realidade que Jesus quer para nós hoje. Nessa caminhada eu preciso a cada dia mais estar distante de quem eu era. Estar longe de quem eu era e perto da verdade que Jesus tem para mim. Essa é a verdade que Deus tem para nós, é sobre isso. Outra coisa é que se eu quero compartilhar sobre o processo, é que a gente é muito imediatista. A gente quer que seja tudo na hora. A gente quer que tudo seja no nosso tempo. Só que Jesus não é assim. Primeiro que uma vez que a gente quer no nosso tempo, gente, não vai acontecer no nosso tempo. Primeiro que nem para Jesus foi no tempo dele. Jesus, ele não venceu de imediato. Jesus, ele não venceu de imediato. Ele venceu definitivamente. Mas ele teve um processo. Jesus, ele teve que descer, nascer de um ventre de uma mulher. Jesus, ele teve que aprender a falar. Jesus teve que aprender a andar. Jesus teve que aprender a trabalhar. Então, Jesus, ele teve o processo dele. E tudo aquilo dentro da cultura judaica que era para ser feito, Jesus fez. Jesus cumpriu todo o processo. Jesus cumpriu. Agora imagina só se Jesus cumprisse, se Jesus queimasse algum processo. Jesus queimasse alguma fase. Jesus poderia. Agora imagina se ele pulasse uma fase. Igual a gente faz às vezes no videogame, né? A gente ganha algumas moedas, algumas situações, eu vou anular essa fase aqui, eu vou pular para outra. Agora imagina se Jesus fizesse isso. Até hoje nós estaríamos duvidando se de fato ele era o Messias ou não. Até hoje. Então Jesus, ele passou pelo processo. Ele foi experimentado no processo. Mas ele passou, ele foi fiel. Porque tudo que ele fazia de propósito e com intensidade. Sabe, querido, outra coisa em relação ao processo. Uma coisa que a gente não pode esquecer de maneira alguma. E às vezes é desafiador manter isso na nossa mente. É porque quando as coisas começam a fluir naturalmente, a gente começa a achar que algumas coisas estão acontecendo porque a gente é bom. Dentro do processo, se a gente não se apegar com Deus mesmo, é normal a gente achar isso. A pregação fluiu hoje porque eu aprendi a pregar. O louvor fluiu hoje porque eu aprendi a cantar. Jesus veio hoje porque eu... Querido, é tudo sobre Ele. Tudo para Ele. Não se permita cair nisso. Achar que por algo que vem pelo seu esforço, ou que você se esforça para fazer, é a forma com que Ele vai fazer. Não é assim. E eu quero terminar dizendo para você sobre propósito. Pedro entendeu o propósito dele quando ele aceitou o processo. E é engraçado que, quando eu disse para você que Pedro é o cara mais contraditório, a palavra fala a respeito de Pedro nos momentos que ele está sendo testado no processo. Pedro não passou. Pedro não passou. E eu, lendo hoje a palavra, relendo algumas coisas, eu fiquei pensando como é que o The Chosen vai fazer essa série. Se não me surpreender nisso, eu vou ficar muito chateado. Porque se não tiver uma cena lá de Pedro com Jesus, sabe aquele momento que Pedro disse: Jesus, eu não vou te negar, eu não vou te abandonar. Aí Jesus é levado. O soldado vem para pegar Jesus, aí Jesus diz assim: olha, não sei por que vocês estão vindo diante de mim dessa forma. Eu, Jesus, não sou um revolucionário. Vocês me encontraram todos os dias ensinando no templo. Como é que vocês vêm até mim com essa brutalidade? E é exatamente nesse momento que Jesus é tomado, Pedro não está lá. A Bíblia diz que Pedro está acompanhando de longe.
Jesus está entrando pelo pátio e Pedro acompanhando de longe. Pedro não tinha coragem de estar perto de Jesus. E ele começa a acompanhar de longe. E muitas das vezes, nós nos comportamos da mesma maneira. Nós dizemos que nós amamos Jesus, nós levantamos as nossas mãos, adoramos a Jesus, mas nos momentos em que nós somos testados no processo para alcançar o propósito, nós dizemos que nós não conhecemos. E é tão lindo que a Bíblia, cara, Marcos capítulo 14, do 27 ao 31, anote aí, depois você lê. Jesus nessa passagem está dizendo para eles o que vai acontecer com Jesus. E Pedro diz assim: Senhor, eu jamais te abandonarei, mesmo que seja necessário morrer com você. Mateus marca também, Mateus capítulo 26, versículo 55. É justamente o momento em que Jesus está sendo julgado, né? E ele pergunta: acaso eu estou sendo preso porque eu sou um rebelião? E no versículo 58, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Olha que interessante, Pedro, um pouco antes disso, Pedro disse que se o Senhor precisar morrer, eu vou com o Senhor. Se for necessário, eu morro com o Senhor. Eu nunca vou te abandonar. Mas algumas horas depois, a palavra de Deus diz que Pedro não só o negou, como acompanhou de longe. E uma coisa que me chama a atenção é que se Pedro tinha medo de morrer, por que Pedro não foi embora? Se Pedro tinha medo da repressão daqueles que pegaram Jesus, por que Pedro não foi para longe? Porque Pedro tinha medo de abandonar Jesus de vez. Por isso que ele fica olhando de longe. Entenda algo, querido. As suas palavras vão dizer para os outros aquilo que você pensa. Mas o seu comportamento vai dizer para os outros aquilo que você acredita. As nossas palavras falam a respeito daquilo que nós pensamos. E foi exatamente isso que Pedro fez. Ele falou. Mas na hora de cumprir, ele não soube cumprir. E eu quero encerrar dizendo para você que a cena que me vem à mente é justamente no momento em que Jesus ele está sendo levado. Aí Pedro é pego. Lembra a palavra quando diz que eles fizeram a fogueira lá no pátio? Lembra dessa passagem? Está lá Pedro. Gente, isso é muito profundo. Está lá Pedro se esquentando. Aí as pessoas olham para ele e falam: você é daqueles que estavam com ele. Aí Pedro fala: eu não sou. Aí passado uma hora, outro fala assim: não, você é sim, porque você é galileu. Aquilo que eu falei para você, a sua fala te denuncia. Aí passa mais um instante, aquilo que Jesus falou que Pedro negaria ele por 3 vezes, antes que o galo cantasse. Pedro nega Jesus. E é justamente nessa hora que Pedro, eu imagino né, que The Chosen vai fazer dessa forma, né? Pedro olha no olhar de Jesus. E Pedro se vê no olhar de Jesus. Eu neguei. E Jesus olha para Pedro, entendendo que de fato Pedro fez aquilo. Mas o olhar de Jesus é tão diferente do de Pedro, porque o olhar de Pedro carrega medo, o olhar de Pedro carrega tristeza e angústia, mas o olhar de Jesus carrega: eu ainda acredito em você. Eu ainda acredito em você. Quantas das vezes nós olhamos no olhar de Jesus, diante das nossas mazelas, diante dos nossos pecados, diante das nossas frustrações, diante do nosso imediatismo, Jesus olha para nós: eu ainda acredito em você.
Você me negou, mas eu ainda acredito. Existe aí uma palavra dentro de você. Quantas vezes Deus olhou nos meus olhos e eu com um olhar de medo e de pavor, e Jesus dizendo: eu acredito em você. Eu acredito em você. Esse era o olhar de Jesus para Pedro. Naquela hora Pedro entendeu. Hoje, querido, nós precisamos entender isso. Que mesmo diante das nossas situações, dos nossos dilemas que nós temos diante do Senhor, basta nós olharmos no olhar de Jesus. Porque a resposta vai vir de lá. Eu continuo acreditando em você. Pedro foi experimentado no processo até o final. E é engraçado que quando passado Jesus morre, né, é ressuscitado, e quando, olha que legal, quando eles vão até o sepulcro, eu não sei se você leu isso na Bíblia, não sei se você pegou isso, mas Jesus diz assim: olha, vai. Quando eles estiveram com Jesus lá, vão, conte a notícia, mas conte para Pedro também. E eu encerro dizendo para você que quando Pedro diante disso volta a pescar, é tão tremendo que o cenário que Jesus reafirma o propósito de Pedro é o mesmo que Jesus fez o convite. Você está comigo aqui? O convite foi feito na pescaria maravilhosa. Aí Pedro passa por todo esse processo, e quando ele está desistido porque Jesus morreu, Jesus aparece no mesmo cenário para dizer para ele qual é o propósito, aonde ele tem que estar. Quando Pedro está desistido, quando Pedro assume, ou melhor, volta para a realidade que ele vivia, Jesus vai lá na realidade dele buscar ele, para trazer ele para o propósito que ele tem para ele. E ele pesca, e eles estão ali naquele intuito de conseguir a pesca. Jesus está na praia, com fogo aceso, com peixe na brasa e com pão. Aí Jesus chama e tem de novo esse encontro com Pedro. É onde Pedro foi testado no processo e não passou. Jesus dá mais uma chance para ele. Cara, isso é muito profundo. Aonde Pedro foi testado e não passou, Jesus dá uma outra chance para ele. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. Por 3 vezes Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Então volta para o propósito. Cuida das minhas ovelhas. Qual é o propósito? O convite você já sabe. O processo você já está passando. Agora, qual é o propósito? Qual é o propósito que Deus tem para você? Qual é o propósito? É tempo de nós nos levantarmos neste lugar como alguém que entende o convite, passa pelo processo, aceita o processo, porque entende que o propósito é para agora, é para hoje. Fique de pé no seu lugar. Que essa palavra, querido, faça sentido para você, assim como ela tem feito para mim. Que essa palavra faça total sentido para você, que você possa sair daqui hoje remoendo acerca disso. Convite, processo, propósito. Nós já fomos convidados pelo Senhor. Nós já o aceitamos. Nós já declaramos que nós somos dele, que ele é nosso. Caminhada nós estamos experimentando. A cada dia dando passos de relacionamento e de intensidade no relacionamento com o Senhor. Mas hoje é noite de nós sermos trazidos de volta para o propósito. Qual é o propósito? Pai, nós queremos
diante dessa palavra, estar diante do Senhor com o nosso coração sendo terra fértil, para que essa palavra caia, cresça e dê frutos. Isso, Senhor, não venha ser algo simplesmente do qual nós ouvimos hoje, mas que essa palavra possa ecoar no nosso coração nos próximos dias. Que nós estamos sendo, sim, experimentados diante do Senhor, e a resposta que nós temos que dar diante disso é justamente aquilo que está no seu coração. Hoje a tua igreja neste lugar, Jesus, clama a ti. Sonda os nossos corações, sonda a intenção. Vê se nós estamos, Jesus, dentro do processo. Vê se nós não estamos fugindo. Vê se nós não estamos procurando atalho para correr, para se esconder. Nos perdoa, Senhor, se nós temos vivido uma vida cristã dessa forma, buscando no Senhor intenções de sermos projetados, de sermos lançados, quando na verdade o que o Senhor tem para nós é uma vida de renúncia, de entrega. Tudo isso é resultado de um relacionamento. Por isso eu oro hoje, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre espera que nós nos movamos diante do Senhor em arrependimento, em coração quebrantado. E hoje nós já chegamos diante de Ti. Clamamos, Jesus, nos perdoe. Se nós não temos vivido mediante a forma com que o Senhor sonhou para nós. Se nós não temos sido da maneira com que o Senhor deseja que nós sejamos. Mas hoje nós queremos neste lugar. Hoje nós queremos neste lugar dizer sim para o teu projeto. Dizer sim para aquilo que o Senhor tem para nós. Se essa é a sua realidade, querido, ora a Ele, fale com Ele. Se apresente diante dele. Senhor, eu estou aqui. O Senhor me conhece, conhece o meu interior. Não fique disperso ao que Deus quer falar com você. Mas fale com Ele por alguns instantes. Abre os seus lábios e diz a Ele o que tem sido pesado, o que tem sido desafiador. Talvez o que tem tirado a sua paz. Senhor, me ajude. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar a sua vida. Jesus, obrigado.
Amém, querido? Que essa palavra faça sentido para você nos próximos dias. Amém? Vamos ofertar diante do Senhor. Você trouxe a sua oferta, separe ela aí. No momento que o Senhor desce para receber a nossa honra. Separe a sua oferta, vamos com gratidão entregar diante dEle. Ah, Jesus. Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu favor sobre as nossas vidas, somos gratos pela Tua fidelidade. Obrigado, Jesus, por o Senhor tem sido tão fiel a nós, não temos falta de nada, porque o Senhor é o nosso provedor. Essa noite nós queremos Te honrar, Senhor, entregando diante de Ti oferta, dízimo, aquilo que o Senhor espera que nós entregamos diante de Ti. Cada um dos Seus filhos que sejam experimentados e aprovados diante dessa situação e que possam viver e comer o melhor dessa terra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Traga com alegria, com celebração diante do Senhor. Amém? Aleluia. Shalom, igreja. Hoje a Regiane vem trazer a oferta, né, que a gente faz durante o ano, né? Esse mês